Gostaria de cumprimentar a todos nesse período complicado que estamos vivendo. Porém, dizer que continuamos trabalhando para dar a visibilidade necessária aos nossos museus, centros culturais, de todos os tribunais brasileiros e setores que também contribuem de uma forma ou de outra para a preservação da história e da memória. Gostaria de agradecer o convite realizado pelos nossos colegas do Centro Cultural da Justiça Federal do Rio de Janeiro, na pessoa da doutora Maria Geralda de Miranda. Parabenizar pela iniciativa, uma vez que nossos museus não estarão abertos ao público durante esse evento, provavelmente. É uma saída que a gente tem trabalhar, utilizar da tecnologia em ambiente virtual para poder mostrar um pouco do nosso trabalho, trocar experiências, enfim. O Museu do Tribunal, um pouquinho mais para frente da fala, aqui eu também vou falar um pouco de algumas ações que a gente vai desenvolver durante esse período e que estamos desenvolvendo já. Mas sem antes de fazer um agradecimento especial também à desembargadora, coordenadora do museu, Luciana Almeida Prado Bresciani, que assim que foi feito o convite para nós, desde logo ela apoiou a iniciativa e então está feito esse agradecimento especial. Também queria dizer que o Museu do Tribunal, esse evento a qual o Centro Cultural do Rio de Janeiro nos convidou a participar, é um evento que se chama Semana dos Museus, é um evento organizado pelo Instituto Brasileiro dos Museus, que é uma autarquia federal ligada ao Ministério da Cultura. Portanto, um evento de caráter nacional, onde vários museus de todas as regiões do Brasil participam e promovem ações. Nós, há mais de 10 anos, o Museu do Tribunal de Justiça, há mais de 10 anos, tanto na Semana dos Museus como a Primavera dos Museus. Então, uma oportunidade única e rara que nós temos de abrir ao público durante o final de semana. São esses tipos de evento que possibilitaram a gente conseguir atender um público que não conseguiria vir durante a semana. Então, em tempos pretéritos, algo que era inimaginável hoje já é uma realidade sedimentada. Então, pelo menos de 2 a 3 vezes por ano, a gente dá essa oportunidade tanto para as faculdades, enfim, para o público que não tem a oportunidade de visitar tanto o Palacete Conde de Sarzedas, que é a sede do museu. Já vou explicar para os senhores um pouco da nossa estrutura, como o Palácio da Justiça também, que é aberto. Tá? E também dizer que durante esse tempo de trabalho de remoto, apesar do senso comum imaginar que o museu o maior trabalho do museu é estar de portas abertas e realizando o atendimento ao público, essa é uma parte importante do nosso trabalho. Porém, antes disso, a gente tem muito trabalho, por assim dizer, por detrás das câmeras, né? É um trabalho, o museu ele é interdisciplinar, ele envolve múltiplos processos, técnicas diversas, um trabalho incessante de pesquisa e permanente de pesquisa, atendimento ao pesquisador, toda a parte de catalogação, recepção de acervo, indexação de fotografias, enfim. É um trabalho muito robusto que é realizado nos museus. Então, a questão da preservação da memória, ela é levada muito a sério
pelos nossos museus no âmbito judiciário. Enfim, não só a parte também do próprio atendimento ao público, isso também nas visitas monitoradas também, enfim. Só a título de exemplo, nesse trabalho remoto, nós estamos fazendo a indexação de mais de 8.000 fotografias. Então estamos aproveitando esse momento para realizar algumas atividades que são realizadas de uma forma um pouco mais lenta no momento que o museu está aberto, tá? Então também dizer que esse evento Semana dos Museus, promovido pelo IBRAM, o tema sempre que o IBRAM propõe é um tema que vem inspirado pelo ICOM, que é o Conselho Internacional dos Museus. O mês de maio é porque o dia 18 de maio é o Dia Internacional dos Museus, e esse ano especificamente o tema é Museus para a Igualdade, Diversidade e Inclusão. Aí também um dos objetivos que o próprio IBRAM aponta no site deles é a articulação em rede dos museus. É isso que está acontecendo nesse exato momento, né? Então, o Museu do Tribunal, ali no Centro Cultural do Rio de Janeiro, enfim, no nosso caso, nós temos alguns museus também e centros culturais e memoriais parceiros que são próximos na nossa localização geográfica, que é o Memorial do Ministério Público e também o Memorial da OAB, o Museu da Faculdade do Largo de São Francisco, também, Museu do Instituto Histórico e Geográfico, enfim. Nós temos algumas ações que são realizadas em um museu, por exemplo, um evento que foi promovido e foi concebido no Museu do Tribunal, chamado Quintas Musicais, onde cada primeira quinta-feira de cada mês a gente promove apresentações musicais. Esse evento foi uma inspiração para o evento Sarau no Memorial, realizado no Ministério Público. Então, eles também indicam artistas para se apresentarem no nosso evento e ao contrário também. Enfim, sempre há uma interlocução muito boa, e não só nessa articulação em rede, a própria Secretaria de Cultura, pelo meio do CISEM, a estadual, também promove articulações em redes temáticas. Nós fazemos parte de uma rede chamada de museus institucionais, inclusive dessa rede a gente conseguiu fazer uma exposição muito interessante, uma com o Instituto Histórico e Geográfico, que é uma exposição que foi inaugurada no Palácio da Justiça e depois levada para o Lago de São Francisco, para a Faculdade do Lago de São Francisco, e também uma exposição muito interessante com o Museu dos Correios, e também uma exposição realizada com o Museu Penitenciário Paulista em parceria, todas inauguradas no Palácio da Justiça e posteriormente foram sendo levadas para outros locais, para outros fóruns, enfim. Foi muito interessante essa questão da conexão. Também gostaria de frisar uma situação importante que aconteceu para o Poder Judiciário, que foi a instituição do Dia da Memória no Poder Judiciário brasileiro, e o dia escolhido foi 10 de maio, então, que
Então, mais uma vez, né, o mês de maio sendo premiado aí com um tema relativo à área não só museológica, né, a memória é um conceito bem mais amplo, mas essa ideia desse dia surgiu de também foi gerido a partir de um evento que aconteceu ano passado, em 2019, no no Tribunal de Santa Catarina, Tribunal Estadual de Santa Catarina, e dali saiu algumas ideias e um grupo de articulação de WhatsApp mesmo, chamado MemoJus, e dali foi feita uma votação e o dia escolhido foi 10 de maio por conta 10 de maio de 1808, que foi quando a família real vem para o Brasil e torna a Casa de Suplicação como a última instância, uma espécie de não desvinculação, total desvinculação, mas uma maior autonomia da nossa justiça brasileira com relação à justiça portuguesa. Então é um dia muito interessante e foi uma resolução do CNJ que institui. Então todos os tribunais vão, de alguma forma ou de outra, celebrar, seja por meio de matéria, seja por meio de algumas outras ações. Cada tribunal deve realizar alguma ação com relação a esse dia. Bom, para dizer para os senhores só a respeito da nossa sede, né? O Museu do Tribunal ele é sediado no Palacete Conde de Sarzedas. O Palacete Conde de Sarzedas ele é um prédio tombado em 2002, ele foi construído em 1895, então prédio histórico, prédio antigo, construído para ser uma residência mesmo, pelos descendentes do 5º Conde de Sarzedas. A família viveu até 1940 no local, depois passou a alugar o imóvel. Ele entrou em estado de ruínas já na década de 80, década de 90. Nos anos 2000, a Fundação Carlos Chagas adquiriu. 2002 foi tombado pelo Compresp, que é o órgão que regula o tombamento municipal na cidade de São Paulo. Entre 2003 e 2006 ele passou por todo o processo de restauro, então tudo que o visitante consegue visualizar, inclusive estamos elaborando uma visita virtual também, para esse período em que estamos fechados. Então tudo que o visitante visualiza quando visita fisicamente, enfim, ou quando vai conseguir visitar virtualmente, foi fruto desse restauro, um trabalho muito bem realizado. Então, durante esses 3 anos, em 2007, o museu, que na verdade já existia, havia sido criado no Palácio da Justiça em 1994, instalado em 1995, numa sala chamada Emeric Levay. Então, em 2007, desloca sua sede administrativa para o Palacete Conde de Sarzedas, que é um prédio muito interessante. Hoje a gente mantém alguns núcleos de exposição. Tem um núcleo que conta um pouco da história da família mesmo, então móveis originais. Então nós fomos buscar na casa da antiga moradora, da nora do construtor, móveis originais, então do estilo bolê, 2 poltronas maravilhosas. Também se retornou ao museu um brasão original da família, então tem essa parte também. Então, fora a própria história da família e da casa, também a gente passa a contar, por meio dos nossos núcleos, a história do Tribunal de Justiça. E aí nós temos um local chamado Utilidades e Curiosidades, que é um corredor grande, que inclusive se encontram os bancos da Marquesa de Santos e da Baronesa de Sorocaba, dentre várias peças interessantes e curiosas, muitas utilizadas para trabalho no Tribunal de Justiça.
Temos o núcleo do Tribunal do Júri também, então processos que marcaram a época, figura do Cristo no júri com sua simbologia, a simbologia da toga, simbologia da vara do juiz, a vara do magistrado. Nós inclusive temos um acervo original da época, que é a vara do juiz ordinário. Inclusive essa vara, ela era utilizada, ela é prevista no Código Filipino, uma vara vermelha com o símbolo, o brasão da coroa portuguesa na parte superior, onde o juiz ele era obrigado a andar com esse objeto, símbolo do poder do magistrado. Então, a história que nós contamos nas nossas visitas monitoradas é que hoje o gabinete de trabalho do magistrado se chama vara por mutação semântica. Então, e ainda vemos algumas decisões judiciais, então terminam a condução coercitiva sob vara, enfim, foi daí que surgiu esse termo. Então nós temos uma original lá no Museu do Tribunal. Então, voltando, só a simbologia das togas também, o cordão vermelho do Ministério Público, toga do magistrado, a beca do advogado, temos mobiliários antigos também, temos a parte do porão, que é um espaço que hoje temos uma parte de simbologia da justiça, mas é um núcleo previsto para exposições temporárias também. Na parte de cima, no primeiro andar do palacete, também temos um núcleo chamado Evolução Administrativa, onde a gente guarda nossos principais processos, além de objetos também. Contamos a história do tribunal, com o seu primeiro recurso, habeas corpus, da comarca de Piracicaba, parte do acervo dos tribunais de alçada, o inquérito policial original de 1932, que se averigua o assassinato de Martins Miragaia Drauzio Camargo, então sobre a Revolução de 32, um momento histórico muito cultuado e muito lembrado no Tribunal de Justiça de São Paulo. E também um destaque importante que os alunos e os visitantes procuram, querem saber, há muita pesquisa sobre o Luiz Gama. Então nós temos a felicidade de, em 2015, o tataraneto, o senhor Benemar França, ele, em nome, enfim, da família, recebeu uma placa, um título de advogado brasileiro pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados, da OAB, otorgando esse título de advogado brasileiro ao Luiz Gama. E a história do Luiz Gama é muito interessante, a gente conta a história dele, no mais famoso Rábula, né? Advogado sem diploma que atuou no Tribunal de Justiça, inclusive alguns processos, algumas petições, ofício requerimento, solicitando provisão para poder advogar. Era assim que ele solicitava autorização, por meio dos provisionamentos. Então os provisionamentos de 1 a 2 ou 3 anos que ele solicitava. E aí o Luiz Gama é muito procurado no nosso museu, tá? Então, além do Palacete Conde de Sarzedas, a gente preserva atualmente também 2 salas importantes no Palácio da Justiça. Uma, a Sala José Adriano Marrei Júnior, aquela que abarca todo o acervo que antes ficava na Sala Emeric Levay, que foi a primeira sala do museu. Então é uma sala muito linda, onde funcionou o segundo Tribunal do Júri, e atualmente guarda as nossas 4 principais obras de arte, que são os quadros de personalidades, inclusive do Arte Azevedo, que foi o que assinou o decreto de Dom Pedro II em 1873 para a criação de mais 7 relações. Aí todos os tribunais, principalmente os estaduais, já conhecem essa história. Então nós temos um quadro do nosso ministro Duarte Azevedo, Dom Pedro II, enfim, e uma gama variada de peças também.
e um outro local de exposição permanente, núcleo de exposição permanente, que é o Espaço Cultural Poeta Paulo Bonfim. O poeta Paulo Bonfim participou muito ativamente na vida tanto do Tribunal de Justiça, mas principalmente na área cultural, do Museu do Tribunal, em todas as exposições realizadas da Revolução de 32, ele inclusive era um escoteirinho, tinha 7 anos de idade, nos idos de 1932, e entregava as correspondências, enfim, tem a foto dele com o pai dele à época. Ele, o nosso poeta, nos deixou agora em julho de 2019, ano passado, mas como ele mesmo dizia, ele não morreu, né? Ele se transformou em palavras, poetas se transformam em palavras. Então, além do Palacete, o Palácio da Justiça, a gente também promove alguns memoriais dispostos por São Paulo, pela própria comarca de São Paulo, mas também em outras comarcas. Então, a gente pode citar o Memorial da Comarca de Barueri, Memorial Jung da Costa Manso, no Fórum de Itaquera, foi um dos primeiros que nós fizemos. A sede regional em Ribeirão Preto, sede regional do Museu do Tribunal em Ribeirão Preto. Esse já é um projeto um pouco diferente de um memorial. A sede regional, ela pretende contar a história daquela região com suas variadas comarcas, com o intuito mesmo de preservar a história local, promover o reconhecimento, a identidade daquele local, porque o Tribunal de Justiça ele é dividido em 10 grandes regiões administrativas, e a ideia, o projeto do museu nós termos um núcleo museológico em cada uma dessas regiões, né? Então, em 2016 inauguramos, é um trabalho árduo, é um trabalho de fôlego, que nós já conseguimos inaugurar em Ribeirão Preto em 2016, temos autorização já para realizar em São José do Rio Preto, enfim, é um trabalho a longo prazo que o museu pretende realizar no futuro próximo, tá? Então, a sede regional em Ribeirão Preto, inaugurado em 2016. Só uma parte, Ribeirão Preto são 48 comarcas. Nós tivemos mais de 30 comarcas enviando peças, e algumas dessas comarcas enviando mais de uma peça, então muito mais de 50% participando do projeto, tá? Também o Memorial de Pitangueiras, nós tivemos o prazer de participar do projeto. Memorial Eli Lopes Meireles, também um memorial muito interessante, que a família auxiliou também na concepção desse memorial, junto com a juíza diretora do fórum, na participação importante também em todos esses projetos que eu comentando com os senhores, uma participação muito ativa, proativa, dos juízes diretores, juízes responsáveis pelo fórum, e dos funcionários. Então, assim, sem esse auxílio, sem essa interlocução, não seria possível realizar tantos projetos, assim, até pelo tamanho do nosso estado, um estado muito grande. Tem algumas exposições que o museu também realiza diuturnamente, como o caso da Revolução de 32, são exposições temporárias. A gente, apesar de nós termos acervo permanente também em exposição, mas eventualmente a cada exposição a gente faz algumas parcerias com colecionadores particulares, com outras instituições, para trazer peças e acervo diferente também, para serem apreciados no Tribunal de Justiça, já que o Tribunal de Justiça realmente, junto com a Polícia Militar, dentre outras instituições, estão na vanguarda, principalmente na preservação desse evento especificamente
das exposições da Revolução de 32. Também a exposição do Dia da Justiça, uma exposição que nós fizemos no ano passado, uma exposição interessante. E, por fim, assim, que daria para a gente também sublinhar no trabalho desenvolvido no Museu do Tribunal, é a questão do museu virtual. Então, estamos realizando um trabalho de pesquisa, um trabalho de entrevistas. Já foram realizadas algumas entrevistas e nós pretendemos inaugurar para esse dia 10 de maio a nossa primeira entrevista com o poeta Paulo Bonfim e o desembargador José Renato Nalini, para comemorar esse dia da memória do Poder Judiciário Bandeirante. E aí esse projeto, que chama Memórias da Justiça, é um projeto que pretende ser permanente e que vai nos dar uma grande quantidade de acervo, enfim, de material que pode ser trabalhado até pelas gerações futuras, por historiadores, enfim, e que vai estar disponível nas plataformas digitais. Isso é muito importante. Também gostaria de dizer que outros eventos culturais também a gente participa no Museu do Tribunal, não só os promovidos pelo IBRAM, mas tem alguns realizados pela Secretaria de Cultura do Estado, como Encontro Paulista de Museus, também os eventos realizados pelo Departamento de Patrimônio Histórico, que é a Jornada do Patrimônio, que é um evento muito interessante também, onde nós participamos, os eventos em homenagem a personalidades importantes, os próprios quintas musicais também, que, como eu já disse aos senhores, realizados nas primeiras quintas de cada mês. E, por fim, as visitas monitoradas. As visitas monitoradas, onde recebemos uma variedade muito grande de público, desde dos acadêmicos em direito, e é uma visita muito importante, que dá um fôlego para eles, dá uma vontade grande de continuar na profissão, enfim, até escolas. Já tivemos parcerias com escolas onde eles realizavam as visitas nos 3 poderes, indo na Assembleia Legislativa, no Palácio do Governo, e depois vinham ao Museu do Tribunal também. Parcerias também com ONGs de ensino profissionalizante que visitam o Museu do Tribunal. Enfim, a gente tem essa veia de atender uma quantidade muito grande de público. Também atendemos e realizamos a visita para os juízes substitutos que recém-ingressaram no Tribunal de Justiça. Já foram 2 visitas que aconteceram. Enfim, então temos muitas atividades que realizamos, muitas coisas a se fazer, e convido a todos a acompanhar também nossas atividades no Museu do Tribunal, a acompanhar esse evento proposto pelos nossos colegas do Centro Cultural da Justiça Federal, e dizer que estamos totalmente à disposição dos senhores para troca de experiências, troca de informações, enfim. Desejo a todos um ótimo dia e que consigamos superar essa situação que estamos vivendo o mais rápido possível. Muito obrigado, até mais.